Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Sérgio Nogueira. Bem-vindos ao canal Três Tons de RH. Eu estou aqui com meus amigos a Valéria Fernandes e Roberto Freitas. Oi. São meus grandes amigos. Estamos aqui mais uma vez para a gente discutir mais um tema que a gente acha relevante compartilhar com vocês. E hoje a gente está especialmente feliz porque hoje a gente está inaugurando no Spotify e no Deezer. Então, gente, acompanhe a gente também, mais uma opção, mais alternativa, uma alternativa para acompanhar o que a gente vem discutindo, o que a gente vem apresentando, tá? Então, não deixem de acompanhar a gente. Agora tem várias alternativas, né? O Instagram, o YouTube, o Spotify, o Deezer e o céu é o limite. A gente vai avançando. Bom, hoje a gente trouxe um tema muito importante. A gente tem recebido algumas perguntas e dúvidas. Então, a gente vai falar sobre clima organizacional. O que diabos é isso? O clima aqui na firma está ruim, está chovendo, está sol. Então, a gente decidiu trazer esse tema tão relevante, tão importante. Provavelmente a gente vai falar em alguns episódios, não vai dar para esgotar tudo aqui. Então, a gente vai começar. Valéria, então, que tema tão espinhoso e sensível é esse, né? Não, o clima não é um tema espinhoso, mas a verdade é que ele já existe há tanto tempo e algumas vezes se mistura o termo clima com outros termos. O que é mais comum, eu acho, Serginho, é misturar clima com cultura, né? A gente ouve um pouco, às vezes, essa frase assim, eu quero entender melhor qual que é o clima, qual que é a cultura da organização. Os dois temas são fundamentais, eles são muito importantes para a vida de uma organização, mas eles são bem diferentes, né? E olhar ambos é fundamental, é muito importante. Mas a gente está falando sobre clima, o que significa? A própria palavra já traz, né? O clima é um retrato, é um instantâneo de um momento da organização, né? Está chovendo hoje, mas amanhã talvez não chova, né? Amanhã talvez esquente. Então, o clima da organização é um retrato de como as relações estão sendo estabelecidas neste momento, qual que é o perfil da liderança, o que ela está fazendo, qual é a autonomia dos funcionários no dia a dia, enfim, o que acontece na organização, influenciado por fatores internos e, às vezes, externos também. Então, por exemplo, isso que a gente está vivendo hoje, muitas empresas, os funcionários estão trabalhando de casa. Você acha que tem impactado no clima, Roberto? Olha, eu acho que sim, até porque é um dos elementos, né? A forma como as pessoas se distribuem, né, dentro da empresa, né? Eu acho que o clima, a gente pode fazer uma analogia com o clima é, é, que nós temos hoje, né? Assim, a temperatura, pressão, umidade, né? Então tem vários elementos, né, que Vento, determinam o direção do clima. vento. Exato. A mesma coisa na empresa, né? Aí pode ser a gestão, pode ser se existe planejamento, pode ser o nível de engajamento, satisfação. Tem uma série de aspectos, né, que tem que ser olhados, né, para determinar exatamente o quão favorável é o clima, né? Eu concordo com você que as pessoas ainda confundem um pouco, né? Mas assim, a meu ver, eu acho que o clima é extremamente importante, é essencial para a empresa performar, né? Porque, por exemplo, se tiver um jogo de futebol em 45 graus de temperatura, ou seja, com clima adverso, provavelmente o jogo não vai ser muito bom. É a mesma coisa. Se o clima da empresa for adverso, né, a performance não vai ser da melhor maneira, as pessoas provavelmente podem ter problemas até nas suas entregas, né, exatamente por conta disso, né? Então, por isso que existem, né, as benditas, né, a gente já conhece, já fizemos, acho que vocês já fizeram várias, né, pesquisas de clima e engajamento, pesquisas de saúde organizacional, né, tem vários nomes que se dão esse tipo de pesquisa. Eu acho que é uma das funções que você, que é de RH, né, tem que ajudar a monitorar, né, a gestão monitorar. Só para E, Roberto, é complementar, uma como a coisa que... gente mencionou, desculpa, como a gente mencionou cultura, né, Serginho? Só para completar, para não ficar aí uma resposta incompleta, cultura é algo perene. Então, o clima, ele até é um efeito, muitas vezes, da cultura da organização, mas ele tem outros fatores que acabam contribuindo. A cultura é algo que você muda
mas muito mais raramente. E você, muitas vezes, muda alguns traços, não o conteúdo principal, né? Já o clima, não. O clima, ele pode ser trabalhado, algumas ações podem ser implantadas e ter um efeito muito mais no curto prazo. Fala, Serginho, que eu te interrompi. Não, não, é que eu queria dizer que, de novo, né, todas as organizações têm uma cultura. Pode ser um pequeno negócio, um pequeno comércio. Falando isso para quem está nos assistindo, de repente pode passar pela cabeça, isso é uma coisa só de empresa grande, isso... Mas, gente, percebe quando aquele dia que você começa a trabalhar, o chefe entra, um diz bom dia, aí um olha para o outro, você olha para o seu colega de trabalho, assim, vai ser um dia daqueles, né? Então, eu acho que todo mundo já passou por isso. Então, todos os lugares, eu acho que o que a gente vai discutir hoje serve para qualquer tipo de organização, estabelecimento comercial, qualquer experiência profissional, né? Seja formal, informal, serve para todas as situações. Eu acho que é importante registrar isso, né? Até porque dos elementos principais, né, para o clima são as próprias equipes, são os gestores, né? São as pessoas que fazem parte, que têm a sua influência, né, no clima, né? A influência pode ser uma influência para o mal, uma influência para o bem, pode ser uma influência, pode ser uma pessoa que seja neutra, digamos, né? Mas assim, isso é extremamente importante, né? E quando a gente faz uma pesquisa de clima, como a Valéria falou, assim, ela tira um retrato do momento. Por isso que a gente procura aqueles pontos cegos, né? O tal do blind spot, né? Que você tem que achar e descobrir as mensagens que estão por trás da pesquisa, porque aí te ajuda exatamente a ver a realidade, né? Que está sendo apresentada naquele momento, né? E isso em perspectiva, né? Por isso que você tem que comparar e olhar a cultura também em paralelo. Quando você olha o clima, normalmente você olha alguns fatores principais, né? Quando você fala de pesquisa, até por que que a gente usa a pesquisa, né, como uma ferramenta? E a pesquisa também pode ser aplicada para uma empresa bem pequena ou para uma empresa imensa. A gente usa a pesquisa para organizar esse levantamento de informações, né? Porque senão, se a gente fizesse uma conversa aberta, talvez a gente perdesse o foco, né? Os principais temas que a gente olha quando a gente está focando, né, no clima, quando a gente quer entender o clima, são como é que a gestão ela está. Quando a gente fala de gestão, é uma gestão mais próxima, é uma gestão que dá autonomia, é uma gestão que escuta os funcionários, que reconhece performance, que dá feedback, né? A gente olha fatores como comunicação, como a comunicação ela acontece dentro da organização, né, dentro da empresa como um todo, fatores relacionados ao orgulho de pertencer, à imagem da organização, como as informações necessárias, estratégicas para o trabalho chegam nos funcionários e aspectos relacionados a políticas e processos. Então, normalmente, aqueles que são institucionais. Então, passa por todos os temas relacionados a RH, mas podem ter outros temas relacionados também a marketing, a tecnologia, para que haja essa visão geral de como as relações se estabelecem dentro da organização naquele momento, É né? importante, Valéria, assim, lembrar assim, que para cada item que se identifica, o nível de favorabilidade, vamos dizer assim, se é bom ou se é ruim, ou se está desfavorável, menos desfavorável, para cada elemento desse tem uma ação. Então, assim, a pesquisa ela tem uma utilidade. Tem algumas utilidades, né, que geralmente eu já trabalhei em algumas empresas que tinha, alguns executivos queriam fazer mau uso da pesquisa, né, transformar a pesquisa num instrumento de represália. E, tipo, não, por que que minha área essa área tá muito ruim? Eu quero saber quem respondeu, quem fez as respostas, porque aí eu resolvo a situação. Quer dizer, esse uso não é o uso correto da pesquisa. O uso correto é exatamente o que você está falando, identificar essas coisas, fazer planos de ação, né, e trabalhar até para um futuro, uma futura pesquisa, você vê esse índice aumentar. Sem Tratar esse dúvida. tema eu acho assim, bem relevante.
E por que a gente faz isso, né? Segue esse caminho que a Valéria falou, esses exemplos que o Roberto, porque a gente, a partir do momento de RH, os gestores, mas eu acho que é uma bandeira, principalmente de RH, todo mundo que está assistindo a gente, porque também a gente tenta tirar as oscilações, né? Então, como o Roberto falou assim, está calor e está frio. Não dá, a gente tem que ter um certo nível médio, né? Outra coisa são os impactos também em resultado da companhia. Será que a gente está tirando toda a produtividade? Como a Valéria falou, repetindo um pouquinho o que a Valéria falou, será que essa empresa confia nos seus líderes? Será que a gente tem as condições básicas para trabalhar? Aí eu vou citar um caso, eu trabalhei numa empresa que a gente foi do zero, foi assim, como o Roberto falou, teve que ser uma atitude corajosa, seguir um caminho desse, porque, obviamente, o primeiro resultado foi um desastre, né? Então, ter coragem de mostrar, dar a cara. E, nesse primeiro, como era uma empresa industrial, uma das primeiras coisas que então, se define em camadas, né? Aqueles higiênicos, bom, todo mundo lembra aquele negócio. Assim, a comida do refeitório era péssima, né? Então, olha só, a primeira coisa foi chuveiro, transporte, condição de trabalho, o escritório. Então, quando você começa um trabalho, você não pode desanimar, hein, gente? Não pode desanimar, porque quando você vê aquela primeira lista, eu quase infartei, né? Na época, eu cuidava, então, de remuneração, de benefícios. Gente, o que vocês acham do benefício da empresa? Péssimo, salário horrível, não tem reconhecimento, um ambiente injusto, só os amigos do rei que são promovidos. Nossa, até deu até. Então, você tem que planejar muito bem e você vai se deparar com coisas básicas a princípio. Para depois, é um processo que vai evoluindo, evoluindo. E no nosso caso, na minha experiência, a gente demorou tipo 5, 6 anos para a gente mudar de patamar de discussão, né? Porque você vai resolvendo um tema, né? Aí você vai mudando de patamar, porque o ser humano nunca está satisfeito, né? Meus amigos aqui, todo mundo está cansado de ver isso. Então, cada vez que você muda de patamar, o nível de complexidade vai aumentando. Mas é uma jornada que eu recomendo, vale a pena. Eu sou fã desse tema, como um tema de cultura. Você vê resultados de transformação, de líderes, de pessoas, de direcionamento. Assim, a gente tem muito para falar desse tema, então, né? Mas eu acho que tem um ganho adicional, que é o fato de você abrir um canal para escutar, né, os funcionários todos, né, independente de nível, de área, e no mesmo momento, né? Então, na medida que você abre esse canal, como esse exemplo legal que você trouxe, ano a ano, ou a cada 2 anos, você ter esse novo movimento acaba fazendo parte da cultura da organização. Então, acaba fazendo parte desse traço de ouvir o funcionário, de receber ali os inputs necessários, né, as informações necessárias para alterar aquilo que é preciso. Para quê? Para ter um ambiente melhor, né? Para que faça sol, para que, né, o ambiente seja harmonioso, né? A gente brincando aí com a questão do sol. E é muito importante dar feedbacks com relação a esse processo. Então, você coloca todo mundo nesse movimento para levantar as informações, você também tem que depois sentar com os funcionários, cada um encontrar um meio de fazer isso, né? Uma empresa menor talvez um pouco mais simples, uma maior pode usar de vários canais, né? Mas é muito importante que as pessoas saibam o que está acontecendo e quais serão as ações que virão após essa contribuição, para fortalecer ainda mais essa ferramenta, né, Roberto? Concordo com você, Valéria. Eu acho que a empresa, né, a partir do momento que ela define se vai fazer uma pesquisa de clima, de engajamento, ela tem que ter clara de que vai iniciar um ciclo, né, com o funcionário de lidar com a própria expectativa dele, né? Então é um ato necessário e corajoso para as empresas, assim, levantar exatamente onde é que tem o problema, dar a abertura, dar o disclosure desses problemas para as suas equipes e enfrentar, né?
cara a cara com o funcionário, né, e estabelecer os seus compromissos de melhoria. Isso aí é uma coisa que não dá para fugir, não dá para fazer uma pesquisa e guardar ela no gabinete, eu só vou mexer nesse aspecto. O que acontece se a empresa lida dessa maneira? Ela começa ela destrói a confiança, né, dos empregados e colaboradores ao longo do tempo, porque você gera uma expectativa, a expectativa não atendida, qualquer que seja, né, ela é uma frustração que corrói a confiança, corrói o engajamento, né? Então, é um ato corajoso e você tem que realmente se prontificar a iniciar esse ciclo, né, de idas e vindas com o funcionário, né? Eu gosto Eu acho bastante que, desse tema. assim, bom, gente, também, só deixar aqui, controlem o tempo, porque eu acho que tem algumas premissas, algumas a gente dela já falou, só queria complementar que não pode ser um balcão de pedidos, né? Cada empresa tem uma capacidade financeira de realizar, então não é porque o salário, todo mundo acha que o salário está ruim, oba, vamos aumentar o salário de todo mundo. O plano de benefícios é fraco, então vamos dar plano. Não, não é isso. Então, é importante, de novo, combinar a regra do jogo. A gente vai fazer, a gente vai mostrar, todos vamos contribuir, todos vamos ajudar, cada um no seu nível, cada um da sua forma, e aí não é balcão de pedido, não vai ser tudo atendido, a gente vai construindo etapa por etapa, vai dando prioridade, porque, como eu falei no início, surgem 150 coisas, né? Então não dá para resolver tudo. Não deu para fazer a reforma do vestiário no primeiro ano, entendeu? Não E as deu para ações não melhorar a são só comida da que era empresa, né, transportada, Sérgio? criar um refeitório. Então eu tô dando esse primeiro físico, né? Assim, esse primeiro, entendeu, Valéria? É físico, cara, é reformar o refeitório, é deixar de ter comida transportada, marmitinha, para ter um refeitório no local. Então, assim, eu ainda estou nesse nível bem básico, né? Mas que são super importantes. Então, não dá para prometer coisas que, assim, tem um compromisso financeiro, tem um resultado. Mas Mas no ajuda meu muito, caso, o que a né? gente usou foi justamente para alavancar, né? Mas, ô Sérgio, se você tem essa fotografia, ajuda muito o financeiro a fazer o próximo orçamento. Pode não dar no próprio ano, mas de repente já dá para programar para o ano seguinte, né? Então, ter Não, sabe o que a gente essas fez? informações, elas ajudam, né? Sabe o que a gente fez? Vocês vão morrer de rir, assim, ou vão achar, né? A gente fez um programa de ideias e sugestões de melhoria de processos, como você falou, e parte desse custo a gente reinvestia nesses programas. Então, ele tinha um auto-funding, ele se financiava. Então, o financeiro, ele já vê exatamente. Ele vinha, Sérgio, isso aí, cara, você está louco, isso vai custar tantos milhões. Não, mas peraí, vamos ter um programa, se a gente gerar, a gente pode ir avançando. Então tá ok. Então, parte da economia revertia para esses programas. E funcionou super bem. Parece impossível, mas todo mundo, essa questão da visão, do propósito, e ajudou a alavancar os resultados, por consequência. Então, não é, gente, eu queria muito que vocês falassem também, Roberto, Valéria, não é coisa de agradar funcionário, não é só uma coisa de vamos botar dinheiro para deixar todo mundo feliz e abraçar uns aos outros. Não é, não é. Eu concordo com você, Sérgio, até porque tem algumas questões que são resolvidas pela ação das equipes, né? Dos funcionários, né? Dos colaboradores. De repente, o clima está ruim porque a própria equipe não está fazendo alguma coisa. Não é porque a empresa deixou de fazer ou criar um benefício, ou aumentar um salário, ou ter um outro processo, né? Então, isso é importante e eu acho que, como desdobramento de uma pesquisa, deve existir exatamente discussões do que é ação corporativa, do que é ação da área, do que é ação do indivíduo, né, e aumentar exatamente o engajamento para chegar lá na frente e ter uma melhoria do clima, né? É isso mesmo. Não é uma mão única, né? É um processo que visa o engajamento. E o engajamento, a gente pressupõe que, do outro lado, que o funcionário tem uma contribuição importantíssima nessa construção de clima. No dia a dia, ele faz o clima ser melhor ou ser mais difícil, ser mais negativo, né? E eu acho que com essa reflexão, eu acho que a gente vai finalizando esse bate-papo de hoje,
mas eu acho que teremos outros aí falando sobre o clima, né? Porque é um tema longo, e eu acho que a gente pode falar sobre novas tendências. A gente trouxe aqui o básico, né, sobre como entender o clima, como pesquisar, né, o clima junto aos funcionários, mas hoje em dia tem outras formas também de você receber essas informações, de você conseguir ter essa temperatura. Vamos fazer outros, se você gosta desse assunto ou tem interesse nesse assunto, se inscreve no canal 3 Tons de RH, ative o sininho e mande sugestões. Você gostou desse tema clima? Escreve para a gente que você quer ver mais, você quer saber o que é que está rolando de mais atual sobre esse assunto? Manda para a gente. Vai ser um grande prazer, né, meninos? Isso. Vai, com certeza. Falou, gente. Um abração, gente. Então tá bom. Grande abraço.